Oi, a paz de Cristo Jesus. Hoje eu quero falar sobre a justiça de Deus. Desde ontem o Senhor está me preparando para essa palavra acerca da justiça e hoje o Espírito Santo me trouxe a meditação em Romanos capítulo 3, que fala acerca do privilégio dos judeus e a justiça de Deus. Diz assim: qual é logo a vantagem do judeu? Versículo 1. Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? É uma pergunta. Se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Versículo 4 já responde: de maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for a causa da justiça de Deus, que diremos? Se a nossa injustiça for a causa da justiça de Deus, o que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. Do outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou ainda eu julgado, também como pecador. E por que não dizemos como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos? Façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Não é para fazer males, para que venha o bem. Versículo 9. Pois que? Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de ásperes está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, isso é muito importante. Tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Não há ninguém, não há um sequer que seja justo diante de Deus. Se estamos debaixo da lei, nós somos condenáveis, nós estamos condenados, não seríamos dignos da misericórdia de Deus se estamos debaixo da lei. Só que nós não estamos debaixo da lei, não é por meio das nossas obras, e sim por meio da fé em Cristo Jesus. Diante de Deus não há nenhum só, que possa se justificar pelas suas obras. Versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E eu acrescento aqui essas palavras: pelo conhecimento do pecado, sabemos que não somos justos diante de Deus. Mas agora manifestou sem a lei a justiça de Deus. Olha a justiça de Deus. Deus não é injusto. Deus nunca foi injusto. Deus é justo, o justo juiz. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. A justiça de Deus tem o testemunho da lei e dos profetas, isto é,
a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados, versículo 24, gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos justificados pela graça de Deus, pela graça, justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça. Deus demonstra a justiça dele por meio do Filho, quando ele entregou o próprio Filho para que nós tivéssemos redenção, para que nós fôssemos justificados por meio da fé, para que nós fôssemos tirados da condenação. Todos nós pecamos, todos estávamos destituídos da presença, destituídos da glória de Deus. Nós não tínhamos mais parte com Deus, mas o Senhor enviou o próprio Filho para nos justificar, para nos reconciliar a Ele. E nós somos gratuitamente justificados pela graça, pela redenção que há em Jesus Cristo, como diz no versículo 24, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados antes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Cristo Jesus. Só há um caminho. Esse caminho é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho. Não existe outros meios de sermos justificados. Não existe outros meios de salvação. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós recebemos redenção, somos remidos no sangue de Jesus. Foi o meio que o Pai demonstrou a sua justiça neste tempo presente e em todo o tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Versículo 27. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente é. Se Deus é um só, que justifica pela fé, a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça, sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos.
Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Sobre os judeus somente, ou sobre aqueles que não são judeus, os gentios? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. E fosse pai da... Tô terminando já. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos. Pela fé, nós somos também filhos de Abraão. Nós também fazemos parte das promessas de Deus. Nós também temos parte, somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Nós fomos salvos e somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Deus não é injusto. Deus é justo. E cheio de graça e amor, Ele entregou o próprio Filho, para que nós fôssemos purificados, para que nós fôssemos reconciliados a Ele. Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Deus nunca é injusto. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela sua graça e amor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos aproxima de Ti a cada dia, Senhor. Que a Tua graça, abundante graça, possa encher o nosso lar, encher a nossa vida. Que nós possamos desfrutar da Tua presença. Que possamos verdadeiramente tirar a nossa confiança nas coisas que fazemos, porque aquilo que nós fazemos não nos garante a salvação. Nós estamos em Ti, e aqueles que estão em Ti fazem o que é bom, mas não são as nossas obras que nos salvam, somente a fé em Ti, Jesus. Que nós possamos dar, sim, muitos frutos, bons frutos nessa terra. Senhor, vai tirando toda a incredulidade, abra os olhos para que vejam a verdade, para que vejam a Tua face. Remova, Senhor Deus, o véu que está na mente, que impede que muitos enxerguem a verdade, que muitos ainda acreditam que as obras os salvarão. E a Tua palavra diz que só há salvação por meio da fé no Seu Filho Jesus. Que nós possamos guardar em todo o tempo a nossa fé em Ti, Jesus.
como Paulo orou, como ele declarou, que lutou o bom combate, guardou a fé, que possamos lutar o bom combate, guardar a nossa fé em Ti. Almejamos ver a Tua face, que nós possamos, ainda nesse tempo, buscar o Teu reino, buscar fazer a Tua vontade e conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Que o Senhor venha abrir os olhos e que muitos possam conhecê-lo e prosseguir em Te conhecer. Que eu prossiga em conhecê-lo, Pai, até o findar da minha vida. Que cada um que está nessa oração comigo possa prosseguir em conhecê-lo, Senhor, até o findar dessa vida. Porque nós sabemos que há a eternidade ao seu lado. E nós desejamos. Completa essa obra em nós, Pai. Porque até isso é o Senhor quem faz. É o Senhor quem começa a obra em nossas vidas. E o Senhor que começou essa obra é fiel para completá-la. Completa a obra em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus ministre ao teu coração.